E aí nós vamos dar sequência, tá bom? Beleza, está gravando. Pessoal, então, boa noite. Nós vamos hoje dar sequência aqui aos nossos estudos nessa quarentena. Hoje o nosso tema é as penas restritivas de direitos, ok? Penas restritivas de direitos. Vamos começar, então, o ponto aqui é o ponto número 1. Vamos ao conceito. Vamos ao conceito do que seriam essas penas restritivas de direitos. Vocês receberam um material, e nesse material que eu enviei para vocês, é o roteiro da minha aula, tem aí o conceito. E o que diz esse conceito? Perceba, as penas restritivas de direitos são também chamadas de penas alternativas, pois têm o propósito de evitar a desnecessária imposição da pena privativa de liberdade. Chama a atenção de vocês, porque diz que são chamadas penas alternativas. O que vem a ser penas alternativas? Pessoal, são penas não privativas de liberdade, ok? São penas não privativas de liberdade. E perceba, essas penas, elas vêm para ser aplicadas àquelas pessoas que cometeram crimes, é lógico. Mas é aquelas pessoas em que o legislador falou assim, amigo, preste atenção, você cometeu um crime, mas como esse crime não é muito grave, eu vou lhe dar uma oportunidade. Como é que consiste essa oportunidade? Perceba, dessa vez eu não vou aplicar para você a pena de prisão. Eu vou aplicar uma outra pena, chamada pena alternativa, que é a que pode ser uma das penas restritivas de direitos que estão lá no artigo 43 do Código Penal. Ok? Então, em alguns casos, o legislador ele visualizou a desnecessidade de se aplicar uma pena privativa de liberdade. Neste caso, então, o legislador preferiu aplicar uma pena restritiva de direitos. Uma pena restritiva de direitos. Ok? Como eu disse, essas penas se encontram lá no artigo 43 do Código Penal. Se você abrir aí o artigo 43 do Código Penal, você vai ver quais são essas penas alternativas. Limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, dentre outras. Tudo bem? Observe. Para o legislador, para o Kleber Masson, esse artigo 43, ele é um rol taxativo. O que isso quer dizer? Só são penas restritivas de direitos aquelas que estão elencadas no artigo 43 do Código Penal. Já para Luiz Flávio Gomes, que é outro doutrinador, ele tem a opinião de que o artigo 43 é um rol exemplificativo. Teriam outras penas restritivas de direitos que não estão elencadas no artigo 43. Eu, particularmente, concordo com o Luiz Flávio Gomes, pelo fato de que você já ouviu falar no pagamento de cestas básicas, concordam? Já viram? O juiz direto, ele aplica para o réu pagamento de cesta básica. Se você for lá no artigo 43, você vai observar que lá não consta pagamento de cesta básica, como sendo pena restritiva de direitos. Mas é uma pena restritiva de direitos, ok? É uma pena de outra natureza, desde que o réu aceite, desde que a instituição aceite, ele pode pagar essas cestas básicas, ok? Então, nós temos de um lado rol taxativo, nós temos de outro lado rol exemplificativo. Beleza? Tranquilo? Agora, o que eu chamo a atenção de vocês é por duas características fundamentais dessas penas restritivas de direitos. Duas características muito importantes. Quais são elas?
A primeira característica, ela é substitutiva. Substitutiva. A primeira característica, a pena restritiva de direito é uma pena substitutiva. Peraí, quem está precisando que eu aceite aí? O povo está falando ali no grupo, no WhatsApp, quem está faltando? Quem é que está precisando do aceite aí? Não chegou aqui para mim, não. Pede para pedir aí de novo, por gentileza, que à medida que for pedindo aqui, eu vou aceitando. Beleza? Neto e Karine, fala com ele para pedir aqui para mim, que aí eu dou o ok aqui para ele. Ok? Pede para dar pede para mandar aqui para mim que eu dou o ok aqui. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Primeira característica, então, é a pena restritiva de direito. Ela é substitutiva. Perceba. Por que ela é substitutiva? Primeiro, o juiz vai aplicar uma pena privativa de liberdade. Sempre. Preste atenção nisso. Sempre. Sempre que o juiz aplicar uma pena, ele vai aplicar uma pena privativa de liberdade. Em todas as sentenças, por qualquer tipo de crime, seja um crime grave, seja um crime de médio potencial ofensivo, seja um crime de menor potencial ofensivo, o juiz vai aplicar uma pena privativa de liberdade. Sempre. Depois de aplicar essa pena privativa de liberdade, aí o juiz vai verificar a presença de alguns requisitos. Caso esses requisitos estejam presentes, aí ele faz o quê? Ele substitui por pena restritiva de direitos. Ok? Então, perceba. Primeiro, ele aplica a pena privativa de liberdade. Aplicou a pena privativa de liberdade. Depois que ele aplicou a pena privativa de liberdade, ele vai observar a presença de alguns requisitos que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Presente esses requisitos, aí o juiz substitui pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Por pena restritiva de direitos, ok? Por isso que ela é substitutiva. Por isso que ela tem essa característica de substituir a pena privativa de liberdade. Beleza? Então, perceba, o juiz aplica uma pena privativa de liberdade. Se perceber a presença dos requisitos, substitui pena restritiva de direitos. Ok? Pena restritiva de direitos. Você não vai ver em nenhuma sentença o juiz aplicar de cara uma pena restritiva de direitos. Você não vai ver isso. Ok? Sempre ele vai aplicar uma pena privativa de liberdade para depois substituir pela pena restritiva de direitos. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Segunda característica, ela é autônoma, ou seja, elas são autônomas. Essas penas restritivas de direitos, elas são autônomas. O que isso quer dizer? Não pode ser cumulada pena privativa de liberdade com pena restritiva de direitos. Não pode haver essa cumulação. Ou o juiz aplica uma pena privativa de liberdade, ou o juiz aplica uma pena restritiva de direitos. Ok? Ou ele vai aplicar uma pena privativa de liberdade, ou ele vai aplicar uma pena restritiva de direitos. Ele não pode aplicar cumulativamente pena privativa de liberdade com pena restritiva de direitos. Não pode cumular. Por quê? Porque as penas restritivas de direitos têm como característica a autonomia. Ok? A autonomia. Elas são autônomas. Ou ele aplica uma pena privativa de liberdade, ou ele aplica uma pena restritiva de direitos. Beleza? Joia? Então, perceba. Até o momento nós vimos o conceito, tudo tranquilo. São algumas penas em que o legislador resolveu, entre aspas, dar mais uma possibilidade para o condenado.
de não prendê-lo nesse primeiro momento, ok? Rol taxativo ou exemplificativo, a depender do autor que você estiver estudando. E essas duas características são muito importantes e você não pode perdê-las de mente. Substitutiva, primeiro aplica uma pena privativa de liberdade para só depois aplicar uma pena restritiva de direito, caso os requisitos estejam presentes, e a autonomia. Ou aplica uma pena privativa de liberdade, ou aplica uma pena restritiva de direito. Não há possibilidade de cumular as duas. Não há possibilidade de cumular as duas. Ok? Joia? Maravilha. Agora aqui comigo, quem está aqui, tem alguma pergunta sobre essa primeira parte? Se tiver, esse é o momento de perguntar. Vamos lá? Alguém? Alguma pergunta? Algum questionamento? Sim, não, talvez, quem sabe, em outra vida, sim ou não? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Giovana, eu tenho. Então manda aí, Giovana. Manda aí. Faz aí que eu vou te responder. Vamos lá. Quem aplica a substituição? O juiz sentenciante? Isso mesmo. O juiz sentenciante, aquele que aplicou a pena privativa de liberdade, ele mesmo vai verificar a presença dos requisitos. Se ele perceber que tem os requisitos, ele já na própria sentença substitui a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. É o próprio juiz sentenciante que vai fazer essa substituição. Ok? Beleza? William, pode ser aplicado em crime militar ou crime de violência doméstica? William, crime militar eu vou ficar te devendo, porque eu não conheço muito bem o Código Penal Militar. Agora, no caso de violência doméstica, só não pode substituir por pena pecuniária, ou seja, as outras penas privativas de liberdade, em tese, poderiam ser aplicadas, ok? Eu só não posso aplicar, por exemplo, a pena de prestação pecuniária. Aí eu não posso aplicar. Mas eu poderia aplicar, por exemplo, um serviço, a prestação de serviço à comunidade. Tranquilo? Beleza? Giovana, respondido. William, respondido? William, tranquilo? Então, ó, vou apagar essa primeira parte aqui. Ótimo. Ótimo. Beleza. Tranquilo. Ótimo. Tem um pessoal aí que ainda não está fazendo parte, mas fale com eles que eu não estou recebendo nada aqui não, viu? Para poder aceitá-los ou não. Então, tá difícil. Beleza? Vamos seguir, então. Vamos seguir. Próximo ponto. Qual seria a duração da pena restritiva de direitos? Ok? Próximo ponto, então. Qual seria a duração? Giovana, você não respondeu. Respondi. Giovana? Opa. Espera aí que eu confundi aqui agora. Caroline, desculpa. Caroline, quem vai fazer a substituição é o juiz sentenciante. Desculpa. Caroline, quem vai fazer a substituição é o juiz sentenciante. Beleza? Juiz sentenciante. Agora, Giovana, primeiro ele deve ser condenado à pena privativa de liberdade para depois fazer a substituição por perder? Sim. O juiz ele vai aplicar uma pena privativa de liberdade e depois, se presentes os requisitos, ele vai substituir por uma pena restritiva de direitos. Ok? Então, primeiro ele condena uma PPL para depois substituir por uma PRD. Beleza? Agora foi, Giovana. Desculpa. Caroline, respondi você. William, tá tranquilo, né?
Posso seguir? Então vamos lá. Beleza. Vamos lá então. Pessoal, me fala aqui. Qual seria, então, a duração da pena restritiva de direitos? Qual seria a duração da pena restritiva de direitos? Para nos responder a isso, eu remeto vocês ao artigo 55 do Código Penal. O artigo 55 do Código Penal, ele vai nos responder qual seria a duração da pena restritiva de direitos. Preste atenção. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Então, perceba, qual a duração da PRD? Mesma duração da pena privativa de liberdade. Mesma duração da pena privativa de liberdade. Então, a duração da PRD tem a mesma duração da pena privativa de liberdade. Estão lembrados? O juiz aplica primeiro uma pena privativa de liberdade para depois substituir por uma pena restritiva de direitos. Então, por exemplo, se o juiz aplicou uma PPL de 3 anos, então o juiz aplicou uma pena privativa de liberdade 3 anos. Ok? Qual que é a duração da PRD? Ele aplicou uma pena privativa de liberdade por 3 anos e depois substituiu por uma PRD. Qual é a duração da PRD? De acordo com o artigo 55, é a mesma duração da PPL. Ou seja, a PRD terá a duração de 3 anos. Terá a duração de 3 anos. Beleza? Terá a duração de 3 anos. Se o juiz aplicou uma PRD, sei lá, vamos imaginar aí, de 2 anos. Ele aplicou uma PPL de 2 anos. Qual o prazo da PRD? 2 anos. Ele aplicou uma PPL de 1 ano. Qual é o prazo da PRD? 1 ano. Ele aplicou uma PPL de 6 meses. Qual é o prazo da PRD? 6 meses. Ok? Duração super tranquilo, sem nenhum trabalho aqui, sem nenhum mistério. O prazo, a duração da PRD é o mesmo prazo que o grupo está apresentando. Beleza? A duração da PRD é a mesma duração da PPL aplicada e substituída. Beleza? Show? Tranquilo. Maravilha. Agora, percebam. Nós vamos agora a um ponto muito importante. Vou apagar de novo. Observe. Para que o juiz possa substituir a PPL pela PRD, ele deve verificar a presença de alguns requisitos. Então, está aqui um ponto muito importante dessa parte da matéria. Para que o juiz substitua, ele tem que verificar a presença de requisitos. Eu tenho requisitos de ordem objetiva, eu tenho requisitos de ordem subjetiva. Então, vamos lá. Vamos por partes. Objetivo. Primeiro, natureza do crime. Primeiro, natureza
natureza do crime. Ok? O crime, ele pode ser crime doloso ou culposo. Não é isso? Então, o crime ele pode ser doloso ou culposo. Agora, observem a informação. Se o crime é doloso, ele tem que ser praticado sem violência ou grave ameaça. De novo, se o crime praticado é um crime doloso, ele tem que ser praticado sem violência ou grave ameaça. Se o crime é doloso, for praticado com violência ou grave ameaça, não caberá substituição. Por exemplo, o crime de roubo caberia a substituição? Me responde aí. Deixa eu ver se vocês estão acordados. Crime de roubo caberia a substituição? Vamos. Farley não. Luana não. Estela não. Marcelo não. Ben não. William não. Evanilson não. Cadu não. Ótimo, pode parar. Muito bem. O crime de roubo, ele é praticado mediante violência ou grave ameaça. É um crime doloso. Mas por ser praticado por violência ou grave ameaça, o juiz não pode substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Beleza? Tranquilo. Agora, quando o crime for culposo, caberá a substituição independente da modalidade de culpa. Quais são as modalidades de culpa? Negligência, imprudência ou imperícia. Independentemente de qual foi a modalidade de culpa, caberá a substituição. Ok? Maravilha. Só que aí, na sua anotação, coloque aqui em frente o crime doloso. Coloque assim, ó, OBS. Coloque aí, OBS. Uma observação aqui, pessoal, preste atenção. Eu acabei de dizer que quando o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça, não cabe a substituição. Nós temos uma exceção, que são os crimes de menor potencial ofensivo. Se o crime é de menor potencial ofensivo, doloso, mesmo que ele seja praticado mediante violência ou grave ameaça, caberá a substituição. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Crime de lesão corporal leve. O crime de lesão corporal leve é um crime de menor potencial ofensivo. Ele vai ser processado lá no juizado especial criminal. E lá no juizado especial criminal, existem diversos institutos que vão evitar ao máximo que o processo seja instaurado. Vai se buscar lá o acordo entre as partes. Observe. Se, por exemplo, esse crime de lesão corporal leve, ele é um crime doloso praticado mediante violência. Sendo um crime de menor potencial ofensivo, ele sendo processado lá no juizado especial, não teria lógica nenhuma não caber a substituição aqui. Ok? Então, cabe a substituição, mesmo sendo um crime praticado mediante violência. Mas cuidado, tomem cuidado. Essa exceção só vale para os crimes de menor potencial ofensivo. Então, vamos lá? Vamos fechar o raciocínio aqui nessa parte. A regra, crime doloso, ele tem que ser praticado sem violência ou grave ameaça para gerar a possibilidade de substituição. Mas nós temos a exceção de quando o crime é de menor potencial ofensivo. Se o crime é de menor potencial ofensivo, mesmo que seja praticado mediante violência ou grave ameaça, caberá a substituição. Ok? Ótimo. Alguma dúvida sobre essa parte?
Professor, eu não estou entendendo essa parte do juiz sentenciante fazer a substituição. Calma aí. Giovana, professor, eu não estou entendendo essa parte do juiz sentenciante fazer a substituição. O agente não tem que cumprir um tempo na PPL, não? Tipo, na mesma hora, o juiz vai substituir? Achava que o agente tinha que cumprir um tempo na PPL para depois ele fazer a substituição. Preste atenção, Giovana. A PPL, ela vem justamente para aqueles casos em que não é necessário a aplicação da pena privativa de liberdade. É como se o legislador, pensa assim, ó, o legislador ele vai dar uma oportunidade para algumas pessoas que cometeram alguns crimes. É que se o legislador estivesse dando um recado assim, amigo, preste atenção, neste caso específico aqui, como é a primeira vez que você pratica o crime, como é um crime de menor potencial, ou como é um crime que não é muito grave, vamos fazer o seguinte, eu não vou te prender agora. Eu não vou te aplicar uma pena privativa de liberdade. Eu vou substituir a sua pena. Ok? Então, perceba, nesses casos, não há necessidade do sujeito cumprir parte nenhuma da pena privativa de liberdade. O juiz vai aplicar, mas na mesma hora que ele aplica, ele já estará substituindo a pena. Ok? Você vai ver aqui nos requisitos que são crimes que não são tão graves, a pena não é muito alta, o sujeito tem que ser primário. Ok? Então é como se o legislador estivesse dando a oportunidade para o sujeito. Ok? Então, aplicou, automaticamente já faz a substituição, desde que esses requisitos aqui, ó, estejam presentes. Beleza? Entendeu agora, Giovana? Ótimo. Luana, a imagem e o áudio estão péssimos para mim. Pessoal, a imagem tá... Como é que está a imagem aí? E diga aí, a Luana falou que a imagem para ela está horrível. E para os demais? Espera aí, Paulo, que eu vou repetir para você. Para mim está tranquilo, para mim sumiu a imagem, está de boa, tranquilo. Ótimo aqui, para mim também está ok. Luana, pode ser a sua internet que não esteja muito boa. Olha lá, Beatriz, pelo notebook está de boa. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, pode ser a sua internet. Ou, se você estiver vendo do telefone, no telefone não fica muito bom, não. É bom você, se tiver a possibilidade, de você assistir pelo computador. Ok? Mas, de qualquer forma, eu estou gravando a aula e vou deixar lá no Pintatão. Tranquilo? Paula, vou falar para você mais uma vez. Pessoal, vamos seguir, tá? Respondi ali a Giovana, vou falar agora para a Paula. Paula, qual que é a observação aqui, ó? Preste atenção. Como regra, se o crime é doloso, eu só posso substituir se o crime for sem violência ou grave ameaça. A observação é a seguinte, eu tenho uma exceção. O crime de menor potencial ofensivo, mesmo que seja praticado com violência ou grave ameaça, caberá a substituição, ok? Caberá a substituição, somente para o crime de menor potencial ofensivo, ok? Maravilha! Então, vamos seguir aqui com os requisitos. Vamos seguir aqui. Opa, peraí, tem mais uma dúvida aqui. Peraí. Carolina, se o agente tiver sido preso provisoriamente, depois ele sai a sentença. Nesse exemplo, há a detração desse tempo, quando ele faz a substituição pela PRD, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Ok? Ficou preso provisoriamente. Depois, lá na frente, o juiz resolve,
Com certeza. Mas perceba uma coisa. Essa possibilidade, ela não vai ocorrer. Se ocorresse, estaria certo. Mas, Carol, ela não vai ocorrer. Vou te explicar agora o porquê, de acordo com o segundo elemento. Perceba aqui, ó. O segundo requisito objetivo é a quantidade de pena. Quantidade de pena. Ok? Quantidade de pena. Aí, de novo. Crime doloso, crime culposo. Perceba aqui agora. Quantidade de pena. Se o crime for doloso, a pena máxima, 4 anos. Se ultrapassar 4 anos, não cabe a substituição. Então, a pena máxima, 4 anos. Se a pena for maior do que 4, já não cabe a substituição. E, geralmente, aplica-se a pena provisória, ok? Por exemplo, a prisão preventiva aos crimes cuja pena é maior que 4 anos. Maior que 4 anos. Ok? Mas, digamos, foi preso provisoriamente. Depois resolveu substituir, detração vale tranquilamente. Beleza, hein, Carol? Tranquilo? Beleza. Então, a quantidade de pena é o segundo requisito objetivo. Para o crime doloso, a pena só pode ser no máximo 4 anos. No máximo 4 anos. E para o crime culposo, qualquer quantidade de pena. Crime culposo, qualquer quantidade de pena. Não importa a quantidade de pena. Então, para o crime culposo, sempre ocorrerá substituição independente da quantidade de pena. Independente da quantidade de pena. Ok? Então, esses são os dois requisitos objetivos. Natureza do crime, doloso, sem violência ou grave ameaça, culposo, qualquer modalidade de culpa, quantidade da pena, o crime doloso, máximo 4 anos, crime culposo, não há quantidade de pena. Beleza? Vou puxar essa setinha um pouco mais para baixo aqui, ó. E vamos falar do requisito subjetivo. Qual é o requisito subjetivo? Requisito subjetivo. O agente não pode ser reincidente em crime doloso. Então, ele não pode ser reincidente em crime doloso. Ele não pode ser reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime culposo, cabe a substituição. Ok? Então, essa aqui é a regra. Se o sujeito é reincidente, não cabe a substituição. Mas como nós sempre sabemos, toda exceção, toda regra tem a sua exceção. Vamos sério. Qual é a exceção? Mesmo que o sujeito seja reincidente, caberá a substituição, desde que não seja reincidência específica. Desde que não seja reincidência específica. Essa regra está lá no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. Ok? Então, vamos fazer uma geral aqui agora. Requisitos para que o juiz possa substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Requisitos objetivos. Primeiro, natureza do crime. Se o crime é doloso, ele tem que ser praticado sem violência ou grave ameaça, lembrando da exceção, que é o crime de menor potencial ofensivo, que mesmo sendo praticado mediante violência ou grave ameaça, caberá a substituição. Segundo requisito objetivo, quantidade da pena. Para o crime doloso, o máximo da pena aplicada são 4 anos. Se for maior, não cabe a substituição.
Para o crime culposo, independente da quantidade da pena, caberá a substituição. Requisito subjetivo. Como regra, o agente, o condenado, não pode ser reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime culposo, caberá a substituição. Ok? Mas, de forma excepcional, mesmo que o agente seja reincidente, o juiz pode substituir a sua pena, desde que ele não seja reincidente específico, desde que ele não seja reincidente no mesmo crime. Por exemplo, furto e furto. A reincidência específica não caberia a substituição. Roubo e furto. A reincidência não é uma reincidência específica, então pode ser que caberia a substituição. Ok? Então, beleza. Cuidado, estes são os requisitos para que o juiz possa substituir essa pena. Presente esses requisitos, o juiz pega a PPL e converte em PRD. Isso, na mesma sentença, o próprio juiz sentenciante. Beleza? Maravilha? Algum questionamento sobre os requisitos? Me diga aí. Algum questionamento sobre os requisitos? Igor, o juiz pode optar por substituir ou não? Igor, se presente esses requisitos aqui, ele tem que substituir. Ele só vai ter a opção de substituir ou não quando o sujeito for reincidente, ok? Quando o sujeito é reincidente, mas não é reincidente específico, aí o juiz vai analisar o caso concreto para verificar se essa substituição é conveniente, beleza? Agora, se o sujeito é primário, ele deve substituir. Se ele é reincidente, mas não é reincidente específico, ele vai analisar o caso concreto. Beleza, Igor? Beleza? É isso aí. Ok. Alguém mais? Algum questionamento? Alguém mais? Alguém mais? Vou seguir então. Vou apagar aqui mais uma vez, beleza? Vou apagar aqui mais uma vez. Vamos lá. Então, o juiz aplicou uma PPL e verificou que os requisitos estavam presentes. Então, ele aplicou uma pena privativa de liberdade, verificou os requisitos, e então substituiu por uma pena restritiva de direitos. Ok? Foi isso que nós vimos até agora. PPL, requisitos, substituir por PRD. Ótimo. Só que quando o juiz for aplicar essa pena restritiva de direitos, ele tem que observar duas regras, necessariamente. Ok? Então, quando ele for aplicar essa PRD, ele tem que verificar duas regrinhas. Essas regrinhas, elas encontram-se lá no artigo 44, parágrafo 2º. Artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. 44, parágrafo 2º do Código Penal. Ok? Lá do artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, nós vamos extrair essas duas regras. Perceba. Primeira regra. Primeira regra. Se a pena aplicada for igual ou menor que 1 ano, o juiz substituirá por pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. De novo, se a pena privativa de liberdade aplicada for igual ou menor que 1 ano, igual ou menor que 1 ano, o juiz substituirá pela pena de multa
ou por uma pena restritiva de direitos. Beleza? Então vamos lá? Se a pena privativa de liberdade aplicada é igual ou menor que 1 ano, o juiz, ao substituir, vai aplicar ou a pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. Essa é a primeira regra. Primeira regra. Segunda regra. Segunda regra. Se a pena privativa de liberdade aplicada é maior que 1 ano, o juiz substituirá pela pena de multa e uma pena restritiva de direitos ou por 2 penas restritivas de direitos. De novo, se a pena privativa de liberdade aplicada for maior que 1 ano, o juiz deverá substituir por multa e uma pena restritiva de direitos ou 2 penas restritivas de direitos. Ou 2 penas restritivas de direitos. Beleza? Só uma pergunta. O que eu estou escrevendo no quadro está ficando nítido para vocês? Está ficando nítido? Apesar da letra minha não ajudar muito, mas está ficando nítido? Sim, 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 ótimo. Beleza, tranquilo. Beleza, tranquilo. Obrigado, obrigado. Então vamos voltar aqui. Voltando aqui. O juiz aplicou uma pena privativa de liberdade. Ele verificou os requisitos objetivos e subjetivos. Substitui, então, por uma pena restritiva de direitos. No momento de substituir e aplicar essa pena restritiva de direitos, ele deve observar os requisitos. Requisitos não, as regras. Primeira regra, que a pena privativa de liberdade aplicada é igual ou menor que 1 ano, ele vai aplicar multa ou uma pena restritiva de direitos. Se a PPL aplicada é maior que 1 ano, ele vai aplicar multa e PRD ou 2 PRDs. Ou 2 PRDs. Ok? Tranquilo? Antes de abrir para perguntas, eu vou avançar um pouquinho. Vou apagar aqui de novo. Vou apagar aqui de novo. Então, vamos imaginar que o juiz aplicou 6 meses de pena restritiva de direitos. Vamos lá, 6 meses de prestação de serviço à comunidade. 6 meses de prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. O médico cumpriu 3 meses. O médico cumpriu 3 meses. E não voltou lá mais. Vamos dizer que era num asilo. Um asilo. Ele cumpriu 3 meses da pena e não voltou lá mais. Não voltou lá mais. O pessoal do asilo, então, comunicou o juiz. Juiz, o médico, dos 6 meses, ele só pagou 3 e não voltou mais aqui. Diante dessa informação, o que o juiz deve fazer? Ou seja, no descumprimento da pena restritiva de direitos, qual é a ação que o juiz deve tomar? Perceba, a resposta está lá no artigo 44, parágrafo 4º do Código Penal. Antes de ler, o que o juiz vai fazer? Imagine aqui. Imagine o juiz aplicando a sentença. Aplicou a pena privativa de liberdade, verificou os requisitos. Como os requisitos estão preenchidos, vou dar uma oportunidade para o médico
Vamos determinar a ele uma pena restritiva de direitos. Vou dar a ele uma prestação de serviço à comunidade. Ou seja, o juiz está dando uma oportunidade. O médico foi lá, cumpriu 3 meses, sumiu, desapareceu, não falou nada. O juiz faz o quê? Médico, bacana você, viu? Te dei uma oportunidade, não dei? Você furou comigo? Não tem problema não. Eu vou pegar essa pena restritiva de direito sua e vou reconvertê-la em pena privativa de liberdade. Vai reconverter. Se você verificar o artigo 44, parágrafo 4º, a lei fala converter. Mas a lei usou a expressão inadequada. Ele já converteu pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Quando o sujeito descumpre de forma injustificada, o juiz vai fazer o quê? Reconverter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Ok? Vamos ler o 44? 44, parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte, e é aqui que está a expressão inadequada, não é converte, ela já foi convertida. Na verdade, seria reconverte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Perceba o descumprimento injustificado. Tá, o médico não apareceu lá por 3 meses. Mas depois ele justificou. Juiz, fiquei 3 meses sem lá, mas é porque eu estava doente. Eu quebrei a perna. Eu fiz uma cirurgia, não sei. Justificou. Aí não há a reconversão. É só se o descumprimento for injustificado. Continuando. No cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos. Então, perceba. Daqui a pouco eu vou continuar lendo, mas perceba o que diz aqui. Ele pegou uma pena restritiva de direitos de 6 meses. Ele cumpriu 3 meses. Quanto ele vai cumprir de pena privativa de liberdade? Me fala aí, povo. Responde aí para mim. Vai. Vê se você está acordado ainda. Vamos. Pegou 6 meses. Cumpriu 3. Quanto que ele vai cumprir? Bianca 3, Giovana 3, Edda 6 meses, Karen 3, Júnior 3, William 3, Cabo 3. Edda, preste atenção. Perceba que o artigo 44, parágrafo 4º, ele disse que será deduzido. O que isso quer dizer? O tempo em que ele cumpriu a PRD será descontado do prazo que ele teria que cumprir e ele vai cumprir de PPL somente o restante. Lembre-se sempre, pessoal, pena cumprida é pena paga. Pena cumprida é pena paga. Cumpriu 3 meses, pagou 3 meses. Está devendo 3 meses só. Entendeu aí, Edda? Tranquilo? Cuidado. Agora, olha o restante do artigo. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Respeitando o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Perceba, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vamos imaginar que dos 6 meses, ele cumpriu 5 meses e 20 dias. E sumiu e desapareceu, não voltou lá mais. Cumpriu 5 meses e 20 dias. E não voltou lá mais. Responde para mim, quanto que ele vai pagar de PPL? Vamos. Quanto que ele vai pagar de PPL? Farley, 1 mês. Igor, 30 dias. Bianca, 1 mês.
Caroline, 30 dias. Ótimo. É isso mesmo. Júnior, é isso mesmo. É isso mesmo. Problema é dele. Não é verdade? O problema é dele. Quis sumir faltando 10 dias, quis sumir faltando 15 dias, quis sumir faltando 29 dias, o problema é dele. Ele vai pagar no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Ok? Por isso que aqui ele não vai pagar só 10 dias. Não. O artigo 44, parágrafo 4º é claro. Serão respeitados no mínimo 30 dias. Seja de reclusão, seja de detenção. Ok? Show de bola. Show de bola. Vocês estão prestando bastante atenção. Show de bola. Ok? Antes de avançar, perguntas. Vamos lá. Mais algumas perguntas. Vamos lá? Alguém? Vamos lá, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta aí? Até então não. Diga aí, Igor. Diga aí. O artigo 5º prevê interdição de direitos. Opa, peraí. Vamos lá. O artigo 5º prevê interdição de direitos, no caso dos concursos, né? Desculpa. Se justificar a falta, ele não tem que pagar depois? Interdição, fica dispensado? Então, peraí, vamos lá com o Igor primeiro. Igor, essa interdição de direitos não se aplica necessariamente a concursos. Ok? Não se aplica necessariamente a concursos novos. Tranquilo? Não sei se eu compreendi direito, mas não se aplica, não. Não tem que pagar depois? Fiquei sem entender aí. Formula direito aí para nós, Igor, que eu fiquei aqui sem entender. Ok? Professor, seria um tipo de regressão. Isso mesmo, Farley. Beleza, vamos lá aí. Duas perguntas. Vai, faz a primeira. Beleza, beleza. Vamos lá. Vai a sua primeiro, Igor. Beleza, então vamos lá. Desculpa aí. Faz a sua primeira aí, Igor. Vamos lá. Se ele justificar a falta, ele não tem que pagar depois? Ah, entendi. Então vamos lá. Pagou 3 meses, sumiu 3 meses. Voltou e justificou. É isso? Ele vai pagar 3 meses. Ok? Ele ainda tem que pagar 3 meses. Beleza? Então é isso. Então vamos lá. Ele pagou 3 meses, sumiu, ficou 2 meses sem aparecer. Juiz, tinha quebrado a perna. Mas estou de volta. Aí tem que pagar o restante, mais 3 meses. Ok? Igor, respondi? Beleza, ótimo. Agora o próximo. Reformula aí para mim, amigo. Vamos lá. Reformula aí para mim. A de Igor ficou beleza. Vamos lá, vamos lá. Diga aí. O artigo 43, inciso 3º, ou o artigo 47? Fala sobre a interdição temporária. Não só concurso, não só concurso. Eu posso interditar outros direitos dele. Aí vai depender do juiz. É porque ficamos mais com relação à prisão. Ótimo, é isso mesmo. Tranquilo. Beleza. Pessoal, vocês desculpem, porque às vezes eu misturo as perguntas ali, porque é muito rápido, mas aí vocês me chamam a atenção, eu respondo uma, eu respondo a outra, a gente vai reformulando e respondendo.
Beleza? Tranquilo? Show de bola, então. Show de bola. Com isso, a gente termina as penas restritivas da direito. Se você percebeu bem, eu respondi quase todas as perguntas do trabalho que eu mandei para vocês. Eu respondi quase todas as perguntas que eu enviei para o trabalho de vocês. Ok? Então, cuidado com isso aí. Vamos lá. Saindo das penas restritivas de direitos. Vamos à última espécie de pena. Nós já vimos a pena privativa de liberdade, vimos apenas as penas restritivas de direitos. Só falta agora a nossa pena de multa. Só falta a nossa pena de multa. Ok? Pena de multa. Lá atrás, quando nós iniciamos o estudo das penas, eu dei o conceito para vocês. O que é a pena de multa? É aquela pena que incide sobre o patrimônio do condenado. Pena de multa é isso. Incide sobre o patrimônio do condenado. Ok? Agora, se você verificar uma coisa, pega aí. Você está com o Vai de Metro aberto aí, ou celular, internet, abre aí. Abre aí o Código Penal no artigo 155. Abre aí para mim. Código Penal, artigo 155. Pega aí, todo mundo. Só para que eu possa demonstrar para vocês uma coisa. Pega aí. Observe. O artigo diz assim, ó, subtrair para o seu, para outra coisa alheia móvel. Beleza? Pena. De 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos. De reclusão. Diga aí. A pena do furto tem pena de multa? Diga aí. Para o crime de furto, tem pena de multa? Deixa eu ver se alguém abriu. Sim ou não? Muito bem. Show de bola. Tem multa. Agora eu te pergunto, como calcular essa pena de multa? É o que nós vamos aprender aqui agora. Perceba que os tipos penais que trazem a tipificação da multa como pena não fala como calcular. Então, nós vamos aprender aqui como calcular a pena de multa, que será aplicada sempre que tiver aí combinada multa. Beleza? Beleza. Então, perceba. Como calcular a pena de multa? Quem calcula a pena? Calcular a pena de multa. Quem calcula essa pena de multa? O nosso amigo juiz. É o magistrado. O juiz calcula essa pena de multa. Como que ele vai calcular? Qual o sistema que ele vai se utilizar? Ok? É o sistema bifásico. É o chamado sistema bifásico. Beleza? Sistema bifásico. O próprio nome já diz. Se é bifásico, eu tenho quantas fases? Duas. Então, eu tenho a primeira fase e eu tenho a segunda fase. Ok? De novo, então, o juiz, para aplicar a pena de multa, irá se utilizar do critério bifásico, que é repartido em duas fases. Vamos lá. Na primeira fase. Na primeira fase, o juiz irá determinar, olha aqui, a quantidade de dias multa. Então, na primeira fase, o juiz vai calcular a quantidade de dias multa. Agora, perceba. O mínimo de dias que o juiz pode aplicar, 10.
Mínimo de dias que o juiz pode aplicar, 10. Máximo de dias que o juiz pode aplicar, 360 dias. Então, o juiz, na primeira fase, vai calcular a quantidade de dias multa. O mínimo são 10 dias, o máximo são 360 dias. Ok? Então, sempre que vier no tipo penal, dizendo lá, pena, reclusão, detenção e multa. Ou multa. Como é que o juiz vai calcular? Utilizando-se do critério bifásico. Na primeira fase, então, ele vai verificar, ele vai aplicar a quantidade de dias, mínimo de 10, máximo de 360. Perceba aqui uma coisa. Eu tenho o mínimo de 10 e o máximo de 360. Beleza? O que o juiz vai levar em consideração para aplicar 10 ou para aplicar mais, até o máximo de 360? Perceba e tomem cuidado. Desculpa. Aqui, o juiz vai se utilizar das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição. Utilizando desses 3 critérios, ele vai de 10 até 360 dias multa. Ok? Então, mínimo de 10, máximo de 360. Ele vai levar em consideração circunstâncias judiciais, agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou causas de diminuição para aplicar a quantidade de dias multa. Show! Show! Aplicou a quantidade de dias. O que ele vai fazer na segunda fase? Estabelecer o valor de cada dia. Perceba, na segunda fase, ele vai determinar o valor de cada dia. Valor de cada dia. E aí, perceba, o valor mínimo é 1/30 do salário mínimo. O valor máximo são 5 vezes o salário mínimo. Então, de novo, vamos lá. Na segunda fase, o juiz estabelece o valor de cada dia multa. Valor de cada dia. O valor mínimo, 1/30. O valor máximo, 5 vezes o salário mínimo. Ok? Aqui, perceba que também pode variar entre 1/30 e 5 vezes. O que o juiz vai levar em consideração para aplicar o valor de cada dia multa? A situação econômica do condenado. Ok? Então, para estabelecer o valor de cada dia multa, o juiz deverá levar em consideração a situação econômica do condenado. Porque imagine, se o juiz verificar que é um condenado que não tem dinheiro, não adianta nada ele estabelecer cada dia 5 vezes o salário mínimo, porque o sujeito não vai ter condição de pagar. Se o juiz perceber que o sujeito tem muito dinheiro, também não fica razoável ele estabelecer o valor de cada dia 1/30 do salário mínimo. Então, diante do caso concreto, verificando a situação econômica do réu, o juiz irá estabelecer a quantidade, o valor de cada dia multa. Essas regrinhas que eu falei para vocês estão lá no artigo 49 e no 49, parágrafo 1º. Ok? Essas regrinhas, 49, parágrafo 1º. Então, pessoal, preste atenção aqui agora. Todas as vezes que o juiz estabelecer, todas as vezes que o tipo penal estabelecer a pena de multa, todas as vezes, o juiz irá calcular dessa forma que eu acabei de explicar para vocês. Ele vai calcular de acordo com o critério, para cá é melhor, com o critério bifásico, dividido em 2 fases. No primeiro,
Na primeira fase, ele estabelece a quantidade de dias multa, que não pode ser menor que 10, maior, ele vai levar em consideração circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, causas de aumento e causas de diminuição. Depois que ele estabeleceu a quantidade de dias, ele passa para a segunda fase. Ele vai estabelecer o valor de cada dia econômica do réu. Então, vamos imaginar. Espera aí, quem fez uma pergunta aí. Aguenta a mão aí rapidinho, que eu vou responder. Espera aí. Vamos imaginar, preste atenção. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos imaginar. O juiz estabeleceu 10 dias multa. E o valor de um salário mínimo. Qual o valor da multa? Diga aqui para mim. Estabeleceu 10 dias, um salário mínimo. Qual o valor da multa? Faz a conta aí. Eu não sou muito bom na matemática, não. Faz aí para mim. 10 dias, um salário mínimo. Vamos? Cadê minha resposta? 330, salário mínimo. Opa. Vamos, pessoal? Vamos lá, então. Preste atenção. Vem aqui comigo. Ele estabeleceu 10 dias. Beleza? A quantidade de dias, 10. Ele estabeleceu o valor de cada dia em um salário. Se um salário é a cada dia, eu vou pegar 10 salários. Ok? É 1.000 e alguma coisa. Então vai ser 10 mil e uns quebrados aí de multa, a título de multa. Ok? Estabeleceu 10 dias e o valor de cada dia é um salário. Perceba que aqui na segunda fase, ele vai estabelecer o valor de cada dia. Cada dia. Ele estabeleceu 10 dias. Se cada dia é um salário, eu tenho um salário vezes 10. Dá 1.000 e alguma coisa aí. 10 mil e alguma coisa aí. Entendido? Show. Quem fez a pergunta, repete a pergunta aí para mim, por favor. Bené, mas não é limitado a 5 salários? Preste atenção. Preste atenção. Aqui na segunda, o valor de cada dia, pode ser no máximo 5 vezes o salário. De cada dia. Ok? O valor máximo de cada dia, 5 vezes o salário. Aqui ele estabeleceu um salário por dia. Beleza, Bené? O valor da multa não está limitado a 5 vezes o salário. Eu não disse isso. O que está limitado é o valor de cada dia. O valor de cada dia que se limita a 5 vezes o salário. Beleza, sem problema. Igor, e se o pagador alegar perda de emprego ou algo semelhante? Igor, aguenta a mão que eu vou te responder. Giovana, só se aplicará a pena de multa nos tipos penais que vier expresso, se for cumulativo ou alternativo. Viu, Giovana? Cumulativo ou alternativo. Você pode vir assim, ó, reclusão e multa. Cumulativo. Detenção ou multa. Alternativo. Beleza? Mas tem que vir expresso. Sempre que tiver multa, de forma cumulativa ou alternativa, essa regrinha aqui nós vamos levar em consideração. Show? Show? Beleza. Beleza.
Meu amigo Igor. Igor, é o seguinte. Sobre o não pagamento da multa. Sobre o não pagamento da multa. O horário já está um pouco avançado. E nessa parte ocorreu uma modificação pelo pacote anticrime. Mas eu vou te adiantar uma coisinha. Se o sujeito não pagar a multa, essa pena de multa não pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Porque a pena de multa é uma dívida de valor. Ok? Valor. Então, se ele alegar que ficou desempregado, que não vai pagar, o juiz não pode converter essa pena em pena privativa de liberdade. O juiz não pode mandar prender esse sujeito. Ok? Os desdobramentos disso nós vamos ver amanhã na nossa aula. Beleza? Ok. Pessoal, show. Show de bola. Me digam aí. Há alguma dúvida? Me digam aí se tem alguma dúvida. Vamos lá? Estela, não. Quem mais? Júnior, não. Vamos lá. Cadu, não. Dúvidas, não. Mas tenho um pedido. Pode falar, Igor. Estou aqui para te ajudar. Por mim, tranquilo. Qual horário amanhã, por favor? Eu saí sem querer e perdi a resposta da pergunta do Igor. É o seguinte, a pena de multa, quando o sujeito não paga, ela não pode ser substituída, ela não pode ser convertida em pena privativa de liberdade. Ou seja, quando o sujeito não paga a multa, ele não pode ser preso. Beleza? Os desdobramentos nós vamos ver amanhã. Foi isso que eu disse a ele. Beleza, Iberé? Tranquilo? Beleza. Igor, cadê? O Igor falou que tem um pedido. Faça o pedido aí, Igor. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, eu vou parar a gravação, mas esperem que eu quero conversar com vocês. Então, de conteúdo, era isso por hoje. Beleza? Não saiam, esperem aí.